Capítulo 5. A cidade, como eu bem imaginei, havia crescido muito e eu me sentia admirada em ver toda aquela evolução. Meu irmão percebia o fascínio estampado no meu rosto, enquanto dirigia para Borborema. Não sei, mas o caminho estava tão diferente que eu já não sabia onde exatamente ficava a nossa fazenda. Só sabia que era um pouquinho antes de chegar ao bairro da Esperança. Durante o percurso, Henrique manteve-se bastante calado. Não falava de forma empolgante, o que me causava angústia. Tudo o que eu lhe perguntava entusiasmada, ele respondia solícito, mas sem deixar brechas para uma longa conversa. Não conseguia assimilar o fato de que o meu irmão havia se tornado um homem tão introspectivo, sendo que, quando criança, era dado com todo o mundo e falava pelos cotovelos. Bem, acredito que quem estava empolgada demais era eu. Só podia ser. Estranhei-me mais uma vez. Eu não era empolgada. Era prática e muitas vezes apática. Meu Deus! Os ares do campo estavam mexendo comigo de uma forma que não conseguia explicar. Como estão todos? Perguntei por fim, deixando o tom de voz tão desanimado quanto o dele. Estava com medo daquela pergunta, pois, apesar de ter sido bem recebida por Henrique, eu não sabia se ainda me odiavam. Diana casou-se e tem 2 filhos adoráveis que eu gosto bastante. Marcela continua solteira também, mas namora, respondeu, pela primeira vez demonstrando algum entusiasmo. Pedro tem uma mulher odiosa, não gosto mesmo da forma como ela me trata, como se eu fosse um idiota. Ele parecia incomodado ao falar estas palavras, o que me fez prestar um pouco mais de atenção. O bom é que eles ainda não têm filhos para nos atormentar. Nossa, Henrique! Exclamei surpresa com a sua última frase. Mas você não pensa em se casar? Perguntei ingenuamente. Ele riu. Não, sequer tenho namorada. Imagine só a esposa. O comentário de Henrique me deixou perplexa. Não imaginava que ele não tivesse namorada. Ele era um rapaz que chamava a atenção. Pretendentes não deveriam lhe faltar. Mas por que não tem uma namorada? Em sua idade, todos querem ter uma garota, dividir sensações, prazeres. Senti-me completamente estranha dizendo tais palavras. Elas haviam soado horríveis até mesmo para mim. Rolei os olhos e meneei negativamente a cabeça, repreendendo-me. Ora, você é muito mais velha que eu e, pelo que vejo, continua sozinha. Se fosse assim, deveria ter se casado e tido 3 filhos. Ele gargalhou. O fato que me fez ficar mais vermelha do que antes. E tentei encontrar argumentos de defesa, mas ele havia me deixado sem palavras. Eu, uma advogada sem respostas. Você venceu, disse, sentindo-me divertida com a situação. Eu falo de você, mas estou na mesma. Acontece que eu mudei. Não faço mais o estilo de mocinha apaixonada. Eu olho os fatos e, mesmo que esteja errada, não vejo razões para amar. Suspirei fundo ao relembrar alguns acontecimentos da minha vida que haviam me marcado. Não esse amor do jeito que todos imaginam. Estava sendo sincera. Já havia me entregado àquele sentimento desvairado e não tinha acabado bem. Está certo, ele riu da minha resposta. Você e eu somos mais parecidos do que eu conseguia me lembrar. É bom ter você de volta, Anabel. De certa forma, as palavras dele me deixaram satisfeita.
Meu irmão era muito compreensivo e não me censurou em momento algum, o que muito me aliviou, mas a curiosidade estava me corroendo por dentro. Ele não havia falado o que eu queria ouvir, por isso decidi perguntar: ainda me odeiam? Anabel, disse ele tentando me tranquilizar, eu não a odeio. Nunca a odiei e acho que ninguém te odeia. Pode ficar tranquila que ninguém irá destratá-la. Afinal, nós a chamamos aqui, mas é complicado. Prefiro não falar sobre isso. Era pequeno quando você partiu e, sinceramente, não gosto de julgar as pessoas. No seu lugar, eu teria feito o mesmo. Certo. Apesar das perguntas sem respostas e da minha insegurança e ansiedade, poder conversar com meu irmão, depois de tantos anos, foi muito agradável, pois eu o amava muito. Tinha com ele uma ligação especial e até senti saudades de casa. Ou, pelo menos, tive a falsa sensação de que sentia saudades. Porém, o pior ainda estava por vir. A cada quilômetro percorrido, mais perto do reencontro eu me sentia, e isso me causava arrepios. Como seria? Não queria pensar. Capítulo 6. Ele estacionou o carro e desceu, mas eu permaneci estática no banco. Não conseguia me mover. Havia acabado de cruzar as porteiras da Borborema. De volta ao meu antigo lar, sentia como se o tempo não houvesse passado, e até mesmo podia ouvir os risos dos meus irmãos travessos, sentir o cheiro do capim novo sendo colocado na cocheira e o galo cantando de manhãzinha, avisando-nos de que era hora de se levantar. Nada havia mudado drasticamente. A pintura do casarão ainda era a mesma. Estava bastante desbotada e sem vida. As paredes possuíam algumas rachaduras e as ervas daninhas povoavam as frestas e buracos da calçada. Em outrora, a casa havia sido símbolo de poder e luxo. Nos orgulhávamos dela, mas depois de tantos anos o encanto havia se quebrado. Era apenas uma casa deteriorada pelas ações do tempo, assim como eu. Henrique pareceu compreender meu espanto. Aliás, não seria difícil por conta da expressão que trazia ao rosto, mas tentei sorrir e descer do carro quando ele me estendeu a mão. Botei o primeiro pé para fora. O salto do meu sapato afundou na grama. Insatisfação. Será que a doença de meu pai também havia afetado o trabalho do jardineiro? Será que ainda tinham um jardineiro? Em minha época, sim, chamava-se Orlando, e costumava cortar a grama e cuidar das roseiras de forma ardorosa, de modo que nosso jardim era digno de olhares admirados. Parece que não há ninguém em casa. Comentei devido ao silêncio, mas estava enganada. Não demorou muito tempo e a porta do casarão foi aberta, sob um ranger ensurdecedor das dobradiças. Precisavam ser trocadas. Paralisei-me novamente e engoli em seco. O coração começou a palpitar dentro do peito. Ansiedade, medo, angústia. Quem é que vinha nos receber? Uma figura pálida e magra botou sua cara para fora da porta e sorriu animadamente ao ver Henrique. Eu estava atrás dele, como que para me esconder. A mulher abriu um pouco mais a porta e pôs o corpo todo de fora. Apesar dos cabelos bastante grisalhos, o corpo ainda possuía belas formas e um ar imperioso. O sorriso ainda era simpático, maternal, minha mãe. Senti as pernas tremerem de forma involuntária ao vê-la. As borboletas em meu estômago se agitaram, de forma que contorci-me um pouco.
Não sabia o que fazer, o que dizer. Ainda estava estática. Tudo o que eu conseguia me lembrar era do seu olhar de decepção naquela manhã infeliz de minha vida. Eu já tinha sido há 16 anos. Anabel, disse ela descendo as escadas do alpendre de madeira ágil. Minha filha. Mostrou-se surpresa em me ver. Henrique havia saído da minha frente e eu estava cara a cara com minha mãe. Não sei que expressão tinha no rosto naquele momento, mas deixei-me ser abraçada por aquela mulher que, apesar de mais velha, era muito familiar. Não consegui dizer nada. Pensei que ela iria agir diferente, talvez com menos afeto, já que não havia dado nenhuma palavra em minha defesa quando tudo aconteceu. Mas estava enganada, talvez Henrique tivesse razão. Eles não me odiavam. Passaram-se alguns instantes, ainda estávamos abraçadas e eu sentia que precisava dizer algo. Minha mãe esperava que eu o fizesse e Henrique também. Mas o quê? Dei um sorriso tímido, suspirei. Mãe, você está ótima! Exclamei de maneira polida, como se falasse a uma estranha, pois apesar de se parecer com minha mãe, eu já não conhecia aquela mulher. Senti saudades, completei. Ela soltou-me e ajeitou o vestido cinza que usava e que não lhe caía bem. Apesar de ainda ter um bom corpo, a cor a deixava muito apagada. Bel, você se tornou uma mulher tão elegante. Surpreendi-me ao ser chamada por meu antigo apelido. Já fazia muito tempo que não o usavam. Podia estar enganada também, mas ela parecia verdadeiramente emocionada em me ver. Talvez arrependida por ter me deixado desamparada no mundo. Vi lágrimas brotando em suas pálpebras enrugadas. Os olhos castanhos, semelhantes aos meus, pareciam ainda menores ao serem inundados pelo choro, e tentei não me abalar. Não queria emocionar-me como acontecera na rodoviária. Eu não queria deixar que isso acontecesse, pois por mais saudades que eu sentisse, ainda estava muito magoada. Obrigada, mãe, a capital me fez muito bem. Foi a resposta fria e formal que lhe dei. Talvez ela estranhasse meus modos, mas eu já não era mais a mesma menina medrosa de outrora. Apesar das maneiras tímidas, não havia restado nada daquela garota do interior. Vamos, entre. Estamos preparando o café da tarde, disse, limpando as lágrimas nas costas das mãos. Você está com fome, filha? Ouvi-la me chamar de filha ainda me causava sensações estranhas. Não me sentia mais sua filha. Não, mãe. A palavra mãe saiu sem emoção alguma, como uma flecha gelada cortando o vento em direção ao alvo. Eu estou bem. Só gostaria de descansar um pouco. A viagem foi desgastante. Respondi pausadamente, dando ênfase ao meu cansaço. Claro, ela virou em direção ao meu irmão. Henrique, leve as malas da sua irmã para o quarto dela. Pediu com uma voz terna, olhando para ele com fascínio no olhar. Ele apenas meneou a cabeça positivamente e voltou para o carro. Minha mãe, um tanto insegura, pegou em meu braço e guiou-me pelo gramado alto até a escadaria do alpendre e juntas subimos para adentrar ao casarão. Meu coração batia em solavancos. Era incrível como eu não me sentia mais parte daquele cenário, apesar de ter passado metade da minha vida nele. Ao longe, escutei um berrante soar e o som trouxe-me velhas lembranças. A lembrança de um peão de boiadeiro
o único a quem dediquei amor. Mas havia sido há muitos anos. Eu era apenas uma menina, não uma mulher. No fim, não passara de uma amarga desilusão. Tais sentimentos haviam sido completamente apagados do meu peito. Eu fizera uma escolha. Eu mesma matei os sentimentos em prol do que acreditava e não havia maneiras de voltar atrás. Capítulo 7. Mãe, está tudo bem? Escutei uma voz feminina e melodiosa soando quando adentramos o velho salão. Nada havia mudado ali também, exceto por um jogo de estofado aparentemente novo. Não tardou para eu avistar uma bela figura aparecer na escadaria que levava aos dormitórios, elegante e bastante semelhante à minha mãe. Estava vestida em um belo vestido florido com sapatos de saltos, que não lhe favoreciam muito, um mero detalhe. Diana, venha ver quem está aqui, venha, disse a mulher ao meu lado de forma empolgada. Sua irmã Anabel. A mulher que descia os degraus distraidamente parou. Seus olhos, arredondados como os meus, se fixaram em mim, analisando-me. Julguei-me bem vestida em um tailleur bege de bom corte e sapatos escarpin de cor preta. Por isso não me importei em ser analisada. Até mesmo arrisquei um sorriso tímido. Anabel? Perguntou surpresa. Era 2 anos mais nova que eu, mas parecia 5 anos mais velha agora. Diana havia mudado muito e nada me lembrava da menina bonita e cobiçada de antigamente. Apesar de ter ainda um corpo bastante atraente, podia observar que o seu rosto estava bastante marcado por manchas e linhas de expressões, algo que eu mesmo, não sendo mais uma jovenzinha, ainda não tinha. Olá, irmã! Saudei-a, percebendo meu ego inflar discretamente. Estava me sentindo muito mais bonita que ela, e sempre fora o contrário. Eu e Marcela sempre fomos ofuscadas por Diana, que agora não passava de uma mulher fora de moda e descuidada. Ela terminou de descer a escadaria e se postou diante de mim. Ainda tinha aquele jeito atrevido e ar superior. Podia sentir isso pela forma como seus olhos queimavam ao me olhar. Tranquilamente continuei a sorrir. Que surpresa agradável, debochou. Veio fazer uma visita aos nossos estábulos e relembrar os velhos tempos? Alfinetou-me ela da mesma forma que fazia quando eu morava ali. Senti uma dor terrível em meu estômago, mas não alterei as expressões em meu rosto. Por causa da minha profissão, havia aprendido a controlar meus impulsos, pois em tribunais era preciso manter a postura. Assim, apenas meneei a cabeça negativamente, preparando-me para lhe dar uma resposta à altura, mas percebi minha mãe aflita ao meu lado e decidi amenizar. Pode ser que eu visite os estábulos, Diana. Meu tom de voz continuou soando calmo, apesar de eu estar borbulhando por dentro. Mas não é minha prioridade no momento. Sustentei o seu olhar atrevido, que pareceu surpreendê-la, pois em outros tempos eu sempre abaixava a cabeça e me calava. Meninas, por favor, disse minha mãe, repreendendo Diana com o olhar. Ela pareceu muito incomodada por causa do assunto ser abordado, o que me fez ver que o tempo não havia mudado sua opinião sobre mim. Ela apenas estava guardando-o para si, ao contrário de minha irmã,
que não fazia questão de me poupar das represálias. Bel precisa descansar, a viagem foi longa e cansativa. Subimos as escadarias, deixando para trás a figura invejosa e furiosa de minha irmã. Nunca fora doce comigo, mas já havia sido menos petulante. Talvez a idade houvesse aguçado seu mau humor. Até aquele momento não havia perguntado a respeito de meu pai, o motivo pelo qual tinha vindo. Na verdade, estava sem coragem e não sabia como o fazer. Respirei fundo enquanto caminhávamos pelo corredor estreito dos dormitórios e minha mãe parou diante da porta do meu antigo quarto. Vou ficar aqui? Perguntei. Sim, ainda é o seu quarto, Bel. Respondeu-me sem animosidades. Respirei novamente e então decidi perguntar de uma vez por todas: e o meu pai, como ele está? Ela deixou um ar triste tomar-lhe o rosto, aparentando 20 anos a mais do que tinha, por conta da tristeza. Está com um aspecto melhor hoje, mas ontem pensamos que não aguentaria varar a noite. Conseguia distinguir sinceridade em sua voz. Marcela recusa-se a sair de perto dele e disse distraidamente: quer vê-lo agora? Sua pergunta pegou-me desprevenida. Senti o meu coração acelerar-se como um tambor a trepidar dentro do peito. Mais tarde, foi o que disse em tom frio, quase de indiferença: tudo bem. Ela deu um sorriso amargo e retirou-se, deixando-me sozinha diante da porta. Suspirei. Sabia que havia sido um tanto grossa com Dona Helena, mas não consegui evitar. Minha vontade era de segurá-la pelos ombros e perguntar-lhe por que havia sido uma mãe tão rude comigo no passado. Mas tinha que superar. Já era um começo não ter me tratado mal como Diana. Vagarosamente abri a porta. No fundo, estava com um pouco de medo do que encontraria no meu antigo quarto. Muito medo, na verdade, pois aquele lugar me trazia lembranças de um tempo que tentei esquecer arduamente. Nada havia mudado. Ainda era minha mobília, minhas antigas coisas. As coisas de uma Anabel infantil e menina que tinha milhares de sonhos de amor. Minhas malas estavam colocadas sobre a cama e dei um pequeno sorriso ao pensar em meu irmão carinhoso e prestativo. Eu nem mesmo o vi passar por mim e minha mãe. Ele tinha esta característica, era furtivo. Fazia o que precisava sem ser notado. Sentei-me na cama e o colchão velho afundou um pouco, mas apesar disso ainda era bastante macio. Em minha mente muitos pensamentos se aglomeravam. Ao que me parecia, todos estavam ali. Diana ainda me detestava. Henrique me tratara muito bem. E os outros? Será que Marcelo e Pedro também me odiavam? Será? O que mais me intrigava, na verdade, era se meu pai ainda me odiava. Pensativa, caminhei até a janela e a abri. A vista para a Campina Verde enchia-me de novas energias. Ao longe, o gado pastava próximo à encosta montanhosa. Logo mais o riacho seguia o seu curso, cortando a propriedade ao meio. Podia ver também a pequena floresta de pinheiros, acompanhada de um capão de eucaliptos e outro de angicos brancos, entre outras árvores típicas que desconhecia o nome. Uma paisagem perfeita. Conseguia ver um tanto mais próximo o cafezal, a plantação de frutas, a pequena vila dos peões, o barracão do leite, o estábulo. A fazenda Borborema ainda possuía seus encantos, mesmo que quase dizimados, mas possuía. Sentia, olhando toda aquela imensidão de terras que se perdia no horizonte, um pouco parte de tudo aquilo novamente.
Em meio à paisagem belíssima, prendi minha atenção nos peões, a cavalo, que começavam a apartar os bezerros. As vacas berravam sonoramente por terem que deixar os filhotes, que pareciam também angustiados com a separação. Algo fantástico, diga-se de passagem. Até mesmo os animais tinham o senso de proteger os seus filhos e eu nada tinha para proteger. E nunca fui protegida. Senti uma lágrima escorrer pela minha bochecha e balancei a cabeça negativamente, tentando não me deixar abater por aquele sentimento ruim. Fechei a janela e voltei-me para a penteadeira de madeira com um espelho gigante que eu tinha ganhado no aniversário de 15 anos. Continuava bonita e bem conservada. Sobre ela, minhas antigas escovas de cabelo, um porta-joias e as chaves das 3 gavetas que ela possuía. Respirei fundo e decidi abri-las. Queria ver se estava tudo ali mesmo. Na primeira, encontrei minha caixa de grampos de cabelo e laços de fita, algumas maquiagens antigas na segunda e na terceira. Senti o meu coração palpitar. Estava ali o meu baúzinho de madeira rústica, com o meu nome entalhado na tampa, que eu tinha ganhado do meu pai, quando ainda era uma criança. Ele havia me dito que era para eu guardar ali dentro somente os meus maiores tesouros. Não consegui conter as lágrimas, pois ao abri-lo, vi ali dentro o anel que aquele a quem dediquei amor havia me dado. Não passava de um pedaço de metal retorcido de péssima qualidade, mas, para mim, era a coisa mais valiosa que tinha na época. O meu maior tesouro representava todo o amor que preenchia o meu coração. Suspirei fundo ao segurar o objeto e então o guardei novamente. Não queria fuçar aquelas lembranças, não estava preparada para aquilo. Pensei por uns instantes no que eu guardaria dentro do baú agora. Não havia nada, não era possuidora de tesouro algum, só havia um imenso vazio. Ao constatar isso, tranquei as gavetas e deixei a chave no mesmo lugar em que estava. Certas coisas eram muito difíceis de ser encaradas de frente e exigiam muito mais do que podia imaginar. Decidi então deitar um pouco para descansar o meu corpo, que pedia uma pausa, pois ainda tinha que enfrentar mais uma luta. Teria que criar coragem para ver o meu pai depois do repouso. Tinha que encará-lo, mesmo que a imagem me deixasse extremamente sensível e amedrontada. Afinal, pela descrição de minha mãe, ele não estava nada bem. Troquei de roupa, colocando algo mais confortável e me permiti descansar. Sem perceber, já havia caído no sono.